Quer saber a melhor forma de consumir feijões, as leguminosas? Você sabe o que é leguminosas? As lecitinas, o ácido fítico, os antinutrientes, a saponina. Quer saber mais sobre os feijões? Se são saudáveis, se não são saudáveis, se causam gases, como evitar eles causarem gases? Fica aí que a gente vai conversar hoje sobre a família das leguminosas, dos feijões. Prazer, me chamo Dr. Eduardo Coraço, sou nutricionista clínico. Se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like. Se você gostou do vídeo, vai te ajudar a receber mais do nosso conteúdo e mostrar para mais pessoas e ajudá-las também. Muita gente confunde todos os grupos alimentares para ter início. Então vamos entender mais ou menos o que são os feijões. A gente chama de feijão, mas na verdade é o grupo das leguminosas. Ou seja, as leguminosas são aqueles alimentos que crescem em bagas. Ou seja, o feijão, a soja, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, entre outros, estão todos nesse mesmo grupo. E se você ver como ela cresce na planta, parece um casulozinho que agrupa cada um desses feijões numa favazinha, né? Num casulozinho. Similar a esse daqui. Esse daqui é o feijão de corda, né? Então, ó, esse daqui já está mais maduro, ó, já olha como vai ficando preto. E ó, sai o feijãozinho lá de dentro. O feijão de corda mais maduro, né? E aqui, ó, se a gente tirar um feijão mais verde, a gente vai ver como eles são, ó. Eles são mais clarinhos, ó. Tá? Esse, como eu falei, é o feijão de corda cru. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que os feijões são diferentes dos grãos, porque quando falam grãos, pensam em arroz, cevada, centeio, trigo, feijão, grão de bico e oleaginosas juntos, né? Até mesmo as sementes entram na brincadeira. Não, não. As leguminosas são um grupo à parte, diferente do arroz. E o perfil nutricional é bem diferente. Muitos países subdesenvolvidos usam essas leguminosas como a base da proteína, eles não conseguirem comer proteína animal, que é na verdade mais saudável utilizar essas leguminosas como a base da nossa proteína do que a proteína animal. Por quê? Primeiro de tudo nós temos que entender que são plantas. Plantas são sempre mais saudáveis porque são o laboratório químico da natureza, o que produz os nutrientes. Os feijões são uma classe muito importante de alimentos. Em qualquer dieta, seja você vegetariano ou não, mas em uma dieta vegetariana, obviamente, eles são vistos como a base da proteína vegetal. Por quê? Porque eles são calóricos e proteicos. Ou seja, as leguminosas em geral têm tanto quanto, ou às vezes até mais proteína e alguns aminoácidos específicos do que carne. No caso da soja, por exemplo, 39% das suas calorias vêm da proteína, que é uma coisa muito alta, até mesmo comparando a proteína animal, né? Então, sim, o mundo vegetariano, vegano, tende a trocar a proteína da carne pelos feijões. Essa é geralmente a usual recomendação. Eu, como crudívoro, não me baseio tanto nas leguminosas. Eu me baseio, a maior parte da minha proteína vem das frutas e dos vegetais. Entretanto, eu não excluo as leguminosas do meu cardápio. Por quê? Porque eu acho um importante grupo alimentar. Eu só não faço uso delas frequentes, como em grande quantidade, como numa alimentação vegana usual. E, se possível, eu dou preferência a consumi-las frescas, como o feijão de corda aqui. Eu tiro da baga e consumo por si só. Ó, cru mesmo, tá? Quando ele está mais verde, ele tem menos gosto. Quando ele está mais maduro, ele tem mais gosto. Então, é bem gostosinho. Mas não é qualquer leguminosa que pode ser consumida crua. Por quê? Porque a leguminosa, na verdade, é o órgão reprodutor da planta. Quando ela seca, ela quer reproduzir. Então a perspectiva usual, até mesmo Loren Cordain, que é o líder da dieta paleolítica, apesar de ser bem diferente do que eu recomendo e acredito, ele sugere em um artigo que, na verdade, a leguminosa cria esses antinutrientes como uma forma de proteção contra o animal.
Ou seja, o animal vai querer comer ela. E ela quer se proteger para ser replantada e crescer uma nova planta e não morrer. Ou seja, ela quer passar seus genes. Da mesma forma que você quer reproduzir, pensa em fazer sexo e ter filhos, a planta também. Ela não quer ser consumida. Então, quando ela é jovem, sim, ela é comestível, né, no seu estado cru. Mas quando ela seca, algumas podem ser germinadas e consumidas, outras podem também ser germinadas, mas ainda continuam sendo tóxicas e vão causar você passar bem mal se você não cozinhá-las. Então, a dica primária realmente é qualquer tipo de grão ou leguminosa, né, no caso a gente está falando de leguminosa, é colocar elas na água por 8 horas, como a gente tem essa ervilha aqui. Ou seja, ela já secou na planta, eu coloquei em água, bem mais água do que a leguminosa, e depois de 8 horas ela fica macia. Então, ó, a ervilha, aqui, ó, já foi hidratada por 8 horas, ela é bem seca, bem dura, mas não foi cozida. E ó, quando as leguminosas ainda são frescas, elas têm mais gosto. Quando ela secou, ela faz o processo do inglês de set starch, ou seja, ela coloca o amido. Ela se torna de um carboidrato simples para um carboidrato complexo. Por isso que o feijão de corda eu consigo comer, é macio e levemente docinho e tem gosto, a ponta da minha língua sente, mas quando ele seca na planta, só cozinhando ou germinando. Mas mesmo assim perde um pouco do seu gosto. E eu acredito muito que a principal parte da formação de nutrientes e até mesmo perda da biodisponibilidade de vários dos nutrientes dela ocorre no processo de secagem. Então eu, como crudívoro, prefiro fortemente consumir as leguminosas frescas e não secas, pelo simples fato delas serem mais saudáveis. Assim, eu me sinto melhor e com certeza, à medida que a gente for estudando e forem aparecendo artigos médicos científicos sobre o assunto, vão sempre priorizar as leguminosas frescas, que são passíveis de serem consumidas, né? No caso, por exemplo, alguns feijões, se você tentar hidratar e consumir ele mesmo hidratado, né, não cru, você vai realmente passar mal. Então, a gente tem que saber mais ou menos o que a gente está fazendo para poder fazer. Mas as leguminosas têm muitos benefícios nutricionais. Primeiro de tudo é uma excelente fonte de proteína similar à carne e os produtos de origem animal. Só que não tem colesterol, gordura saturada, excesso de ferro M e pobre em vários outros nutrientes que a carne é. Por exemplo, leguminosas são correlacionadas a anti-inflamação, ou seja, tem compostos anti-inflamatórios, muitos antioxidantes, fitonutrientes, fibra, que acaba essa fibra e o amido resistente acaba levando ao que chamam de o efeito da segunda refeição, ou o efeito da lentilha, que é quando você come leguminosas numa refeição anterior, ou até mesmo na janta, no dia seguinte, quando você acordar e tomar um café da manhã, idêntico a uma pessoa que não comeu as leguminosas na janta, você tem uma redução da glicemia comparada à pessoa que não comeu os feijões. Ou seja, esse segundo efeito, o efeito da segunda refeição, literalmente é esse amido resistente, as fibras, auxiliando o controle glicêmico para o resto do dia, ou para o dia seguinte até. É muito interessante, se você parar para pensar, a importância de uma alimentação saudável, que ela até mesmo atenua um alimento não saudável no dia seguinte. Então, os feijões têm muito a seu favor e isso a gente deve levar em consideração fortemente. As pessoas falam um monte de coisa, mas uma das coisas dos feijões é correlacionado à proteção de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, entre outras doenças crônicas e até mesmo aumento da longevidade. Então, são ricas em ferro, em zinco, fibra, ácido fólico e potássio. E ainda também são alimentos de baixo índice glicêmico, que auxiliam a controle do índice glicêmico também para a próxima refeição, apesar de serem ricos em carboidratos também, assim como proteína. E o alimento vegetal é mais rico em lisina,
que é um aminoácido essencial visto como importante para o crescimento muscular. Uma pesquisa publicada, uma revisão do paradoxo hispânico, latino, seria literalmente mostrando que latinos, simplesmente por comerem mais feijões do que americanos, por exemplo, que vivem nos Estados Unidos, acabam tendo muito menos doenças crônicas e vivendo mais. Então, feijões são associados a uma menor cintura, ou seja, são inversamente correlacionados a sobrepeso, obesidade, auxiliam redução da pressão arterial, controle lipídico, ou seja, do triglicerídeos, colesterol, etc. E controle do açúcar sanguíneo e da sua insulina, que manter um nível de insulina saudável, relativamente baixo, é importante. Os fitoestrógenos da soja, que na verdade são sempre mal falados, correlacionados a ginecomastia, peitinho masculino e por aí vai, na verdade são correlacionados a nível científico apenas a benefícios e até mesmo prevenção de câncer. Então muito se fala por aí besteira, mas a evidência clínica realmente é evidente. Soja, na verdade, é benéfico. O único problema real é que a soja da atualidade, a maior parte é transgênica e com muito agrotóxico. A transgenia é especificamente para resistir ao agrotóxico, Esse é o único problema da soja, na verdade, E óbvio, soja industrializada em carne de soja, leite de soja, etc., é sempre muito menos saudável que o alimento e pode ser, obviamente, consumido em excesso. Um relatório da Sociedade Americana de Pesquisa ao Câncer sugeriu que as leguminosas eram tão saudáveis que elas deveriam não ser consumidas todos os dias, mas toda refeição para a prevenção do câncer. Mas, sim, muita gente vai falar, e os antinutrientes? Bom, os antinutrientes, eu acredito que seres humanos, iam consumir na natureza praticamente apenas as leguminosas frescas, Porque não teria nem como germiná-la, ou seja, quando ela germina, ela já está debaixo da terra e já está crescendo uma nova planta, Então eu já comi grão de bico fresco, direto da horta, já comi vários tipos de leguminosas que as pessoas nunca nem viram frescas. Mas como a gente não consegue achar elas no mercado fresco, ou muita gente não tem acesso a elas, por exemplo, ervilha fresca, feijão de corda, feijão guando, os principais que eu como, realmente a hidratação e às vezes a germinação, caso você tenha interesse, é uma forma de comê-las cruas. Mas, obviamente, se você for cozinhá-las, pelo menos hidrate por 8 horas antes. Os antinutrientes têm muita ciência por trás, mostrando que são benéficos a vários parâmetros de saúde, inclusive eles são responsáveis até por mesmo ação anti-câncer. Mas ainda assim, os antinutrientes com certeza foram feitos para a planta se proteger do animal, intoxicar ele e inibir ele do consumo. Até mesmo o gosto das leguminosas cruas não é tão atraente quanto as frutas. Por isso, obviamente, a maior parte da minha proteína vem das frutas, vegetais e um pouco das oleaginosas. Mas eu não excluo leguminosas do meu cardápio, nunca excluí, só faço preferência de consumir elas cruas, frescas ou, quando realmente não tem e quero consumi-las, hidratadas ou germinadas. Se você quiser aprender mais como preparar elas, a gente tem um curso online que eu ensino como preparar várias das diferentes leguminosas, ou meu livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural. Ou o livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, que eu ensino também vários pratos com grãos e leguminosas hidratadas ou germinadas. Só fazendo uma breve visualização aqui, aqui a gente tem semente de girassol. Isso é uma semente, é um grupo das oleaginosas. Aqui a gente tem grão de bico e lentilha, duas que podem ser consumidas cruas, Isso são os grupos das leguminosas. E aqui a gente tem o trigo sarraceno e o trigo em grão, que também podem ser consumidas cruas, hidratadas, germinadas, etc. Mas são grãos. Então são 3 grupos de alimentos diferentes. Grãos crescem em gramíneas, leguminosas crescem em bagas e oleaginosas crescem de acordo com a característica. As nozes crescem nas árvores, nas nogueiras, e as oleaginosas, as sementes crescem
geralmente em plantas pequenas, como essa, a planta do girassol, né? Primeiro de tudo, começa comentando aqui embaixo. Você consome grãos? Você consome oleaginosas? Você consome principalmente leguminosas, que eu acho que é muito saudável? Então, posta aqui embaixo quais leguminosas você come, as que você prefere e se você já consumiu alguma delas cruas, alguma delas frescas, qual que você se você sabe preparar elas de forma crudívora. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comentar, compartilhar, dar um like e, se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, que tem muita informação sobre nutricional e de receitas, nossos cursos online que te ensinam a usar as leguminosas da forma mais saudável de se cozinhar e da forma mais saudável crua, meu atendimento nutricional e nossos retiros aqui, sempre janeiro e julho, no Espaço do Saúde Frugal. Muita, mas muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça, e até a próxima.